Salve! Eu sou o Vinícius Chagas, criador do curso de Donuts Mestre Doneteiro, e eu ajudo pessoas a fazer e a vender donuts. E hoje aqui a gente vai falar sobre como improvisar os utensílios para a produção de donuts na cozinha. Eu já fiz um vídeo aqui antes, eu vou deixar aqui em cima, dos utensílios básicos que a gente precisa para fazer os donuts. Então falei de frigideira alta, falei de grade de descanso, falei de gancho de batedeira, falei de forma, falei de bacia, falei de termômetro, etc. Tem alguns utensílios que você sim vai precisar para produzir donut. Então eu te dou um exemplo, o termômetro. O termômetro é um dos objetos das ferramentas mais cruciais e fundamentais na hora de fritar o donut, sem sombra de dúvidas. Porém, existem alguns outros que eles também são muito bons, que a gente, assim, quando tem, facilita muito a nossa vida, só que eles não vão impedir a nossa produção de donut. Nem o termômetro em si impede, mas se você não tiver o termômetro, vai ser muito mais difícil você ter o resultado estético dos donuts, tá bom? Então, antes de começar o conteúdo, eu já quero pedir para você aqui se inscrever no canal, tá bom? Porque semanalmente, 3 vezes por semana, eu trago conteúdo sobre donuts, de como fazer e de como vender esses donuts para você ganhar aquele dinheiro. E já deixando mais um aviso, as vagas para o meu curso de Donut Mestre Doneteiro estão abertas. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você conhecer e se interessar. Compra lá e participa da turma, porque vale muito a pena. Tá bom? Então vamos lá. Como eu dividi o outro vídeo, eu dividi numa ordem cronológica da produção, certo? Então eu comecei pesando, depois fazendo a massa, depois cortando e etc. E nesse vídeo eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pesar os ingredientes. Só que quando a gente vai pesar, a balança a gente considera o quê? Como um elemento já de uso mais profissional, porque você vai ter que investir. Isso aqui você não tem em casa. Eu tenho em casa, porque minha mãe é confeiteira, eu vendia donuts, etc. Então, a gente tem em casa uma balança. Mas, eu sei que a maioria das pessoas não tem. Então, qual vai ser o primeiro objeto que a gente vai substituir? Vai ser a balança. E a gente vai substituir por copo medida, tá bom? E aí, Vinícius, você vai dar mais uma ideia de como substituir? Não, não vou dar. Você fala assim, eu poderia substituir por um copo americano, etc. Fala assim, olha, eu não recomendo. Por quê? Se você fizer isso, trocar por um copo americano, vai que esse copo, né, ele tem uma medida diferente, ele tem uma quantidade diferente, então você não vai ter a medida exata daquilo da receita, né, ou da farinha, ou do ovo, ou do leite, ou da água. Então isso vai atrapalhar a sua receita e pode estragar os seus donuts. Então o único substituto que eu vou dar seria o copo medida. E além do copo medida, na verdade, que é um copo medida diferenciado, são aquelas colheres medida, tá bom? Então, o primeiro substituinte é o copo medida em vez da balança, beleza? E depois da balança, no vídeo, eu lembro que eu falei sobre a bacia. A bacia não tem muito o que fazer. Isso aqui não é um utensílio de uso, né, profissional de quem todo mundo tem a bacia em casa. Não precisa ser uma de metal. Essa aqui é a bacia da planetária. Mas pode ser qualquer tipo de bacia. Então essa aqui você tem em casa, com certeza não vai faltar. E aí, beleza. Os outros equipamentos que eu falei, né, foi o quê? Foi o gancho. O gancho, né, ele serve para quê? Tem batedeira, ou a grande, né, ou a planetária. No entanto, se você não tem batedeira, né, você vai ter que fazer na mão, ou na mão, ou com outra técnica de fermentação. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu ensino como fazer, né, uma técnica de sovagem sem sovar, uma técnica de fermentação, de desenvolvimento do ponto de véu sem sovagem, tá bom? Então eu vou deixar aqui em cima e você olha. Então você não vai ter que usar o gancho porque você não tem o utensílio, né, com a batedeira, que é um utensílio caro. Então você vai fazer na mão ou com a técnica de sovagem que eu vou ensinar no vídeo, como eu falei aqui em cima. E aí depois que você sovou, né, misturou tudo, sovou, você vai deixar a sua massa crescendo, tá bom? E você vai deixar a sua massa crescendo aonde? Como eu falei, eu prefiro deixar numa forma, né, aquela forma de bolo, ou retangular, ou quadrada, ou circular, tanto faz. Ela tem que ser grande o suficiente para acomodar a massa e a massa poder crescer livremente. E acredito que uma forma todo mundo tem em casa, então esse é outro produto que não faz tanta diferença. E aí depois que a gente, né, deixou descansar a massa, a gente vai ter que abrir a massa. E como eu falei naquele vídeo também, algumas massas a gente consegue abrir na mão, mas outras a gente tem que abrir no rolo. Então, aqui é o rolo, né?
Aí você fala, Vinícius, quem não tem um rolo em casa? Acredite, tem gente que não tem rolo em casa. Então, qual é uma boa saída para você... Né, uma das várias, mas uma boa saída para você conseguir abrir a sua massa sem ter um rolo. Você pode pegar uma garrafa de vidro, aqui é uma, no caso aqui é uma garrafa de cachaça, né, uma de 51, mas também você pode usar uma garrafa, né, de Coca-Cola ou qualquer refrigerante que, né, esteja fechada para quando você apertar, né, na massa, ela não amassar. Então qualquer superfície cilíndrica, né, vou até dar outro exemplo com esse aqui, mas um rolo de plástico filme, você também consegue passar e abrir a massa sem nenhum problema. Esse aqui não dá porque é pesado, mas o menorzinho você consegue. Então qualquer coisa com uma superfície cilíndrica, né, que seja um cilindro, você consegue passar na massa e ela vai abrir e você vai conseguir cortar os seus donuts. E aí, né, depois que você abriu a massa, você vai cortar os seus donuts. E é o que eu aconselharia aqui. Aqui existem várias coisas que você pode fazer, mas o mais usual é o quê? Usar uma xícara. Aí você tem que ficar atento ao tamanho da boca. Geralmente os donuts que a gente faz tem de entre 8 e 9 centímetros de diâmetro. Então uma xícara é possível. O próprio copo medida, ele tem a abertura do cortador. Então se você pega aqui, ó, eles encaixam quase perfeitamente. Então o próprio copo medida, dependendo do tamanho da boca, também serve para cortar. E aí você pode perguntar, como é que eu vou fazer o furo no meio? Bom, o furo no meio ele vai variar. Então o que eu vou fazer? Eu vou te passar a medida do furo menor, né? Então esse cortador aqui, ó, que eu uso, ele tem 2,5 centímetros de diâmetro. Então você vai procurar na sua casa alguma coisa que tenha 2,5 centímetros de diâmetro. Então você pega a régua e vai medindo. Ah, você perguntar, Vinícius, a tampa da Coca-Cola, ela tem 2,5? Não, ela é maior. Então se você cortar seu donut com a tampa da Coca-Cola, eu já te aconselho, vai ficar feio, porque eu já tentei fazer e não fica legal. O furo do meio fica muito grande. Então, é só procurar aí que você vai achar alguma coisa, eu tenho certeza, né? Quando você começa a procurar, começa a pensar na coisa, você acha. E aí, beleza, depois que você cortou, você vai ter que deixar descansar os seus donuts novamente em uma forma. Então, como eu falei, uma forma grande, onde os donuts fiquem bem separados, porque eles vão crescer. Ainda se eles crescerem e grudarem, na hora que você for fritar vai ficar feio, tá bom? Aí, beleza, na hora que a gente for fritar, a gente vai precisar do quê? Frigideira, escumadeira e termômetro. Vinícius, termômetro, tem que fazer? Não, essa aqui é a única coisa que eu falo assim, compra. Entendeu? Tem que comprar porque isso aqui geralmente não tem em casa. E em loja de artigo de festa é menos de 30 reais. Eu sei que às vezes não é acessível para todos, mas... Desculpa. Não é acessível para todos, mas o que eu falo assim, não tem muito o que fazer, tem que comprar. O que eu aconselharia para quem está no início? Usa a técnica do fósforo, tá bom? Mas não vai ficar 100% seu donut porque ele não vai estar na temperatura ideal. Porque quando você vai botando os donuts lá dentro da frigideira, a temperatura vai oscilando muito. Às vezes tanto para mais porque você deixou o seu fogo alto, ou tanto para menos porque você diminuiu demais. Então, eu recomendaria, o primeiro investimento que você fizesse na hora do donut compra um termômetro, tá bom? Não precisa ser aqui, ó, de radiação, pode ser o de condução, que é muito mais barato e muito mais em conta, tá bom? Então, nessa parte de fritar, a única dica que eu daria é, se você não tiver uma escumadeira, o que é muito difícil em casa, você pode fazer com colher. Então você pode usar 2 colheres para ir virando e para ir tirando, né, da frigideira e botando no lugar onde você vai deixar ela descansando. E aí aqui, depois que você fritou os seus donuts, você vai ter que deixar ela descansando em algum lugar. No vídeo sobre utensílios, eu recomendo que você use a grade de descanso, certo? Mas eu sei que isso é caro e que esse aqui realmente as pessoas não têm em casa. Então o que eu já vi em alguns lugares da Ásia, né, as pessoas fazendo é o quê? Deixando os donuts descansar nos palitos, em palitos. Nesse caso aqui eu peguei uma colher de pau para exemplificar. Então como eles fazem? Eles pegam os donuts e vão botando eles assim, ó. Eu estou usando os cortadores como exemplo. Para deixar eles descansando e pingando. E aí você vai falar para mim, Vinícius, isso funciona? Eu vou falar assim, funciona. Por quê? Qual é a ideia da grade de descanso? É deixar que o ar corra em todas as direções do donut. Então aqui está pegando em todas as direções o ar. O óleo está pingando.
o calor dele está saindo e a umidade dele não está ficando retida aqui embaixo. Ela está subindo também. Então sim, isso aqui vai funcionar. E aí como é que você vai fazer? Bom, desculpa. Isso aqui você vai pendurar em dois cantos e vai deixar lá. Aí eu aconselho você botar uma forma embaixo para o óleo que ficar pingando não sujar o chão ou não sujar, não sei, a sua bancária, essas coisas assim. E aí depois disso, você vai poder pegar seu donut e decorar. Então esse aqui foi esse foi o vídeo, né, sobre como improvisar. É claro que existem várias outras formas. Então, por exemplo, você poderia pegar a grade de descanso e pegar desculpa, a grade da geladeira, tá bom? E botar numa superfície mais alta e deixar ele descansando. E aí também vai da sua criatividade como você vai fazer. Mas eu trouxe aqui algumas ideias para facilitar para aquelas pessoas que estão começando na cena, né, trabalho na batalha do donut, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve, comenta aqui, compartilhe o vídeo, porque semanalmente eu estou trazendo vídeos sobre donuts para você. E como eu já disse mais cedo, né, as vagas do curso Mestre Donuteiro estão abertas, o link vai estar aqui embaixo, só clicar e se inscrever caso goste, tá bom? Valeu pessoal, até a próxima!